Quero dizer que gosto muito do seu canal. Ele tem sido canal de bênção na minha vida de despertamento. Quero contar 2 experiências. A primeira experiência é sobre meu casamento. Eu ouvi alguns pastores dizerem que entre 4 paredes nada é proibido, e coisa tal, e que é uma decisão do casal. Mas descobri que primeiro devemos dar ouvido ao Espírito Santo em tudo. Eu tinha relações com meu esposo como um casal normal, mas tinha uma posição, eu deitada de bruço e ele por cima, mas não era anal, que me causava tristeza sempre que fazíamos. E sempre no final ele ia dormir e eu ia para a sala pedir perdão para Deus, mas eu não entendia porque aquilo me pesava tanto. Um dia como esse, depois de pedir perdão para Deus, eu pedi para que Ele me desse clareza, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E fui dormir. Quando eu deitei, senti um peso como de alguém ou algo subindo na minha cama, como um pé que pisava, sabe? E se senti ser tocada, veio sobre mim uma força que me imprensava na cama. Eu não conseguia gritar, nem me mexer. Comecei a clamar o sangue de Jesus, mas nada resolvia, aquilo continuava ali me forçando. Consegui colocar a mão na cara e senti uns dentes imensos daquele bicho, porque era um bicho que estava deitado sobre mim na mesma posição que eu tinha estado com meu marido. Foi apavorante. Fechei os olhos e em espírito comecei a repreender aquele demônio, e desapareceu. E eu despertei apavorada, completamente apavorada, e não queria mais dormir com medo daquele demônio. Aqui em seu relato, a irmã Josi diz que conversou com seu esposo e eles não praticam mais aquela posição. Eu me converti há um tempo e o Espírito Santo veio trabalhando na minha vida. E muita coisa o Senhor tirou, porque Ele me fazia compreender que não é do agrado dEle a maquiagem. Foi a primeira coisa que o Senhor me tirou. Mas eu tinha comigo algo que era muito apegada e que era com roupas coladas e salto alto. E eu me sentia normal. Mas o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar. Mas a minha vontade de ser uma crente bonita aos olhos do mundo era maior. Queria ser vista e elogiada, como todo mundo gosta de ser. E Deus começou a me incomodar que aquilo não estava agradando a Ele. Só que eu me recusava a largar as minhas vestes. Então o Senhor começou a me dar sonhos e, como esse sonho que eu contei, eu sempre estava nua. E eu ficava apavorada procurando algo para me vestir. Muitas das vezes eu sonhei comigo nua, evangelizando, ou até mesmo pregando a palavra. Eu estava nua e eu me apavorava, porque o povo estava vendo a minha nudez. E eu comecei a perguntar ao Espírito Santo de Deus o que estava acontecendo. Por que eu não andava nua? As minhas saias e as minhas blusas tinham mangas. Eu não andava nua. Mas um dia, Deus me deu um sonho. E nesse sonho eu estava no altar e eu pregava a palavra com muito fervor. E naquele sonho eu estava com uma saia midi e uma blusa 3/4 e eu não usava salto. Eu estava de rasteirinha pregando a palavra de Deus e falava os mistérios de Deus tão lindo. E nesse sonho nunca desapareceu da minha mente. Foi algo tão lindo que Deus me mostrou. Mas eu percebi que eu continuava usando aquelas saias apertadas, aquelas blusas de manga, mas o pano um pouco transparente. Não havia temor, então o Senhor me deu uma experiência. Um demônio veio me visitar e quando eu vi aquele demônio entrando no meu quarto, e quando aquele demônio entrava no meu quarto, ele tinha os olhos vermelhos, como uma brasa de fogo. E ele chegou bem perto da minha cama e a cara dele era a cara de um cachorro.
os dentes grandes, muito apavorante. E eu tinha acabado de orar para me deitar e receber a visita de um demônio. Como eu me apavorei! E aquele demônio, quando ele chegava até a mim, eu estava como se eu estivesse despida. E então começou ali aquela guerra travada. Eu estendi as mãos para repreender aquele demônio e aquele demônio disse que eu não tinha autoridade sobre ele. E ele perguntava para mim: cadê o Jesus que você tanto clama? É como se ele estivesse me dizendo que você clama, mas não serve como ele te quer. Então aquele demônio colocou as minhas mãos para trás, somente com a força do olhar, e aquele demônio mordeu meu seio esquerdo. Eu senti tanta dor que eu acordei sentindo aquela dor imensa. E quando eu despertei repreendendo aquele demônio, eu vi quando a cortina do meu quarto balançou, como se algo tivesse acabado de sair. E ali eu entendi que era por causa das vestes. Aquele demônio estava ali porque as minhas vestes eram como nada e eu estava nua. Esse despertamento veio porque eu estava pedindo para Deus me mostrar onde é que eu estava errando. Eu estava na igreja, eu orava, jejuava, mas sonhava tanto comigo nua, e o Senhor me deu alguns despertamentos que as vestes das mulheres servas de Deus não podem ser coladas, causando a cobiça, e que nós devemos vestir a combinação, porque algum tempo depois que eu comecei a trabalhar nas minhas roupas, eu não usava combinação e eu continuava sonhando comigo nua. Então tive a visita deste mesmo demônio e então eu entendi que precisava ser uma veste modesta e decente, mas também precisava ter a combinação, porque eu só parei de sonhar com essas nudez e de ser atormentada por esses demônios depois que eu aderi às minhas vestes com a combinação. Hoje eu aderi às minhas vestes com a combinação. Hoje eu não uso mais nada colado. E tenho visto tanto Deus trabalhar na minha vida, e às vezes as pessoas dizem: isso é loucura, fanatismo. Mas nada do que dizem pode anular uma experiência que temos com Deus. Deus abençoe a irmã Lu, que sirva para edificação. O Senhor fez em minha vida uma grande obra através dessas experiências. Louvo ao Senhor Deus porque Ele me despertou de maneira tão linda que antigamente até a leitura da Bíblia era confusa, porque eu não entendia o que estava escrito ali. Então pude entender que o diabo trabalhava para que eu não tivesse entendimento na palavra de Deus. Hoje é muito bom receber as revelações do Espírito Santo na palavra e manter com Ele a comunhão. E até dos saltos altos Ele me libertou. Eu não percebia como era escrava. Não tinha um mês que não comprava um salto. Hoje sou livre no Senhor e tenho prazer em servi-lo. E sobre aquelas posições, eu entendi que o que me deixava muito triste é que aquele tipo de posição era errado. Mesmo na intimidade com meu marido, não agradava a Deus e que estava dando brecha para o inimigo agir. Então fechamos as brechas e não damos mais legalidade ao inimigo. Está aí, amados irmãos aqui do canal, acabei de compartilhar com vocês os relatos de experiências, testemunho da nossa irmã Josi, que escreveu para o meu Gmail. Amados irmãos, a palavra de Deus diz que temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. A santidade, ela tem que ser por dentro e por fora, como está escrito em 1 Pedro, no capítulo 1, seu versículo 13 em diante. Ali você vai ler a exortação para a santidade. Porque disse Deus: sede santos, porque eu sou santo.